Veja no ICL Notícias, segunda edição. Reta final da eleição. Boulos lidera, Nunes cai, Marçal sobe, mas rejeição dispara. Eu quero ganhar essa eleição para mudar a história dessa cidade. No Rio de Janeiro, cresce chance de segundo turno. O Brasil polarizado, o mapa da influência de Lula e Bolsonaro nas eleições municipais. E os números da corrida eleitoral em Belo Horizonte e Recife. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar, ao vivaço, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, nesta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024, dia de pesquisa Datafolha, que sai antes do último debate, o debate da TV Globo, hoje decisivo, a gente está cada dia mais perto das eleições neste domingo. Muito boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa dia noite. Quente aqui para a política, para as nossas eleições. É a famosa reta final, aquele velho clichê. Chegamos nele. E vai se criando um clima terrível. Terrível, Rodrigo Viana. Diria o Galvão Bueno, né? Exatamente, vai se criando um clima terrível. Para alguns. Porque, olha, a gente teve, inclusive, algumas mudanças. O cenário, por exemplo, em São Paulo é de um empate triplo, mas Guilherme Boulos está em primeiro lugar nesse empate triplo, né? Falando e com tendência de subida. Tendência de subida. Chegando muito bem o Boulos. Vamos trazer todos esses dados em detalhes aqui, porque a gente tem a diferença também entre votos válidos, né? Quando a gente fala da pesquisa também estimulada. Estimulada, espontânea. A espontânea faz muita diferença, né? Quando a gente conversa a respeito disso. Tem o tal do voto envergonhado, que a gente está tentando entender esse fenômeno também. Tem outras capitais já ali numa tendência de conseguir o segundo turno, né? Que precisa dos 50% mais um. Mas estamos a 3 dias das eleições, que, aliás, teremos aqui nossa equipe mobilizada no domingo, né, dia 6, a partir das 5 horas da tarde. Você estará aqui, Gabi, no primeiro turno? Estarei aqui trabalhando firme e forte. Eu estou no segundo turno. Eu estou no segundo turno. Tá no segundo também. Vou direto para o segundo turno. Eu estarei firme e forte neste domingo. Muito bem, com a nossa Gabi. comunidade. Não, nós vamos acompanhar super de perto. Belo Horizonte, nós vamos falar já também. Belo Horizonte também tem empate triplo. Tem um empate triplo e teve uma virada aí impressionante. Uma reviravolta. Nós vamos falar de reviravoltas, de tendências, muita coisa acontecendo aqui nesta reta final da eleição no Brasil inteiro. Faltam 72 horas para a eleição municipal, né? Nós estamos aqui com a nossa contagem. 3 dias. 3 dias para o eleitor decidir quem é que vai administrar os municípios em todo o país. Já já nós vamos trazer em detalhes todos os números das pesquisas Datafolha. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife. Vamos trazer os números destas pesquisas aqui, vamos analisar bastante tudo isso. Vamos lembrando também que hoje, como já falou aqui a Gabi, dia de debate na TV Globo. Várias manchetes trazendo os destaques sobre isso. São 58 municípios com debates. Está aqui ó, a manchete na CNN. Candidatos à prefeitura de 58 cidades se enfrentam no último debate da TV. Então, é capital, cidades de grande porte, médio porte, né? Também com debates, onde tem afiliadas da Globo. Eu até relembro os meus tempos lá, eu trabalhei na Globo, Chico, fiz alguns debates. Fiz debate como mediador em Presidente Prudente, fiz debate em Belém do Pará. Olha, Belém foi quente demais. Sempre é. Era uma pressão em cima ali do moderador e eles traziam gente de fora. Eu fui de São Paulo para Belém justamente para... Né, não aquele juiz que vai apitar o clássico de outra cidade, né? Porque a turma lá não confiava na TV local, na retransmissora da Globo, né? Então, é um clima quente, debates por todo o país, debates que podem ser decisivos. Em São Paulo, por exemplo, há uma grande expectativa sobre o que pode acontecer nesse debate
que acontece daqui a pouquinho. Nós vamos lembrar também, é hora de lembrar, um outro tempo, né? Em que os debates da Globo eram mais decisivos ainda. Olha, eu olho para isso aqui e fico lembrando o tempo e tal. 89, o que foi aquilo, hein, Chico e Gabi? Caramba, eu já trabalhava na reportagem política, veja só, garoto. Eu tinha 20 anos, estava acompanhando a eleição como um jovem jornalista, mas não estava ainda na política, então acompanhei. Você já estava, né, Chico? E aqui, esse debate histórico, Collor e Lula, o último debate na Globo, na reta final do segundo turno. E foi o famoso debate que depois a Globo manipulou a edição. Ah, vocês estão dizendo isso agora? Não, o Boni, o famoso Boni da Globo, admitiu que foi manipulado. O Boni acabou de repetir no novo livro dele, acabou de repetir nas entrevistas. É o Boni quem arruma, quem entorta essa gravata. A gravata do Collor. Para quem está em casa vendo aí. A gravata do Collor, o Lula tinha muita imagem de trabalhador, operário, o que de fato tem na sua biografia. E o Fernando Collor passava muito como playboyzinho. Almofadinha, como se diz. Playboy, almofadinha, isso estava pegando já para a população. Aí o Boni teve a ideia de dar uma suada nele, entortar um pouco a gravata, coloca essas pastas com denúncias vazias, não existiam, mas para amedrontar o Lula. Então a Globo manipula, e não foi só o debate, a eleição inteira. A eleição inteira. E aqui é manipulação. Ajudou a preparar o Collor para o debate, com esses detalhes que o Chico está contando. E depois que o debate acabou, o Lula nem foi bem nesse debate. Não foi tão bem. Mas a Globo piorou muito para o Lula na hora da edição, Gabi. Depois que passou o debate, o Jornal Nacional do dia seguinte fez uma edição. E pegou, assim, os piores momentos do Lula, os melhores do Collor. Um jogo que tinha sido, assim, 2-2, 2-1... virou 8-0 pro Collor. Virou 7-1 pro Collor. Então, fizeram a manipulação. Para quem não se lembra, tem aqui a matéria, né, do Boni. Ele contou isso já várias vezes, contou no livro dele. Eu separei aqui uma das manchetes que traz exatamente essa história. O Boni conta isso no projeto interno. Quem era o Boni? Era o todo-poderoso diretor da TV Globo. Aí está aqui, ó, a manchete. Diretora da TV Globo revela que manipulou mesmo o debate presidencial em 1989. Mas por que eu estou relembrando isso? Bom, primeiro porque tem debate hoje na Globo, então a gente fica relembrando outros tempos de debate. Segundo, que 89 era um tempo do Boni, todo poderoso, a Globo dava 50, 60 pontos de audiência. Boni, Roberto Marinho, que ainda estava à frente da emissora, tomando as decisões. Boni, Roberto Marinho e um tal de Cid Moreira. O grande apresentador do Jornal Nacional nesse mesmo período era o Cid Moreira. Era a dupla Cid Moreira e Chapelin. Cid Moreira e Sérgio Chapelin. E hoje morreu o Cid Moreira. Cid Moreira, aos 97 anos, um ícone da televisão brasileira, morreu, estava doente já há vários dias, viveu muito, marcou a televisão brasileira com uma voz poderosíssima e com muitas histórias divertidas, porque o Cid Moreira não fazia questão nenhuma de esconder que ele lia. Ele não queria nem saber o que estava escrito. Corria o TP aqui na frente dele, o TP, e ele lia o que tivesse ali, né? Olha, eu fui trabalhar na Globo do Rio, né, em 1997, já era jornalista, já fazia uns 8, 9 anos que era jornalista, então não me emocionava tanto com as coisas, né? Era normal, era igual aqui, no estúdio, redação e tal. Mas teve um dia que eu me emocionei. Eu cheguei para trabalhar, ainda jovem, menos de 30 anos, estou conversando com um colega aqui, aí eu começo a ouvir uma voz aqui, porque me passa as manchetes que eu tenho que gravar. Eu olhei para trás, era o Cid Moreira. Eu falei, então ele existe. Foi um momento assim, um momento forte. E uma outra história curiosa do Cid Moreira, que um editor lá do Globo Repórter contava para a gente. A Globo fez assim um especial, Gabi, 30 anos da televisão brasileira, ou 30 anos da Globo, e foi ouvir os principais nomes. E foi ouvir o Cid Moreira. Cid, dá um depoimento seu aí, conta alguma coisa, o que você sente, as suas lembranças. Você é um locutor, marcou a TV brasileira. A gente queria gravar 2 minutinhos com você para, né? Ô, meu filho, faz o seguinte, você escreve e eu leio. Assim, nem na hora de dar o depoimento sobre o trabalho dele, ele quis dar o depoimento. Falou, você escreve aí, o que você escreveu eu leio. Então, esse era o Cid Moreira. Mas, tecnicamente, um vozeirão, né? Que marcava. A hora que ele falava, você parava para ouvir, pelo amor de Deus, né? Dava até um susto, né, Chico?
Foi a voz, né, a voz da Rede Globo durante toda a ditadura militar, né? Mas ele não pode ser culpado, porque ele só lia. Ele era a voz do dono. É a voz do dono, exatamente, a definição perfeita. Ele não era o dono da voz. Ele era também o dono da voz, mas ele era mais a voz do dono. A voz do dono, ele lia e pronto. Ele lia e pronto. Agora, como cidadão, eu trabalhei ali, tive alguns momentos, aquela emoção de ver o Cid Moreira para lá, para cá e tal. Mas, para mim, como cidadão, o momento mais marcante do Cid Moreira na TV brasileira, como brasileiro progressista, foi o direito de resposta que ele foi obrigado a ler para o Brizola. O Brizola entra na justiça, a Globo perseguiu o Brizola, era uma pancadaria contra o Brizola entra e ganha o direito de resposta e ainda é o seguinte, quero que o Cid Moreira leia o direito de resposta. Não era um locutor lá pago pelo PDT, não, era o Cid. E aí tem a imagem, a gente não pode rodar porque tem direitos da Globo e tal, mas tá aí no YouTube, todo mundo já deve ter visto esse vídeo, vale a pena rever hoje. Olha aqui a imagem, foi já em 94, em 15 de março de 1994. Quem escreveu esse direito de resposta histórico foi o Fernando Brito, assessor de imprensa do Brizola. Foi lá, escreveu, entregou na Globo, o juiz mandou ler, tiveram que ler, imagina. É o Cid Moreira, de certa forma, esculhambando o doutor Roberto Marinho. Esculhambando. Então é surreal, né? O dono da voz esculhambando... Não, a voz do dono esculhambando o dono. Exatamente, a voz do dono esculhambando o dono da voz. A voz do dono esculhambando o dono da voz. É o resumo dessa leitura. Eu separei só um trechinho, Gabi, é uma pena, que o legal era ouvir o Cid Moreira, mas é assim, ó, trechinho. Imagina o Cid Moreira lendo no Jornal Nacional o direito de resposta do Brizola. Aí era o Brizola falando pela voz do Cid Moreira. Reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. É isso que não perdoarão nunca. Quando me insulta por nossas relações, a Globo remorde-se de inveja e rancor. Só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores não é capaz de ver nos outros, senão os vícios que carrega em si mesma. Que o povo brasileiro faça o seu julgamento e, na sua consciência límpida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. O Brizola chamou o Roberto Marinho de servil, interesseiro, ganancioso. Xingou geral pela voz do Cid Moreira. Então, para mim, Cid Moreira, desculpa, fez 97 anos, faleceu, tem uma carreira como locutor, está na história da TV brasileira, mas para mim o momento que eu guardo é esse, Chico. É, momento histórico. A primeira coisa que eu lembrei hoje, até publiquei esse vídeo nas minhas redes sociais, aqui a gente não pode mostrar, óbvio, que a responsa é outra. É a responsa é outra. Não é qualquer coisa. Mas é um grande momento, né, para a nossa história. Outra é nossos familiares mais velhos. Eu tinha um avô que sempre dava boa noite ao Cid Moreira, né? A gente tem essas lembranças familiares. Ele encerrava o Jornal Nacional sempre assim, boa noite. Muita gente na sala. Muita gente dava boa noite. Parecia que ele estava ali na casa das pessoas. É isso, é o fim de um tempo, né? Não, pelo Brizola já se foi muito antes. Mas o Cid Moreira, só por último aqui, se a gente puder botar aqui na tela, é o fim de um tempo, né? Esse tempo em que a Globo tinha audiência assim, estupenda, perdeu audiência, perdeu até transmissão de futebol, perdeu poder e perdeu agora a voz marcante do Cid Moreira. É isso. Que descanse em paz o Cid Moreira, a voz fica e a história dele como locutor também. Vamos falar das eleições, né, das pesquisas de hoje, voltando aqui para o tema da atualidade, né, que certamente estará também nos telejornais todos e está aqui no nosso jornal, aqui no ICL Notícias. Vamos adiante. Eleição, 4 pesquisas do Datafolha. Vamos destacar primeiro a eleição de São Paulo, porque tem movimento importante acontecendo aqui. Datafolha. Vamos colocar na tela o resultado de hoje? Vamos lá. Boulos lidera, hein? Guilherme Boulos, 26% no Datafolha, que saiu agora há pouquinho. Ricardo Nunes, 24%. Pablo Marçal, 24%. Há um tríplice empate. Tabata Amaral, 11%. Tem força, mas não vai chegar, não vai entrar na briga, mas está forte. E o Datena desintegrou 4%. Vamos olhar as linhas rapidamente aqui, porque o movimento que interessa eles estão empatados, mas tem um subindo e outro descendo. Olha só, o Guilherme Boulos subindo um pouquinho, voltando para os 26%. Mas olha, Gabi, a curva do Ricardo Nunes. Ele desce de 27 para 24 de uma semana para outra, cai 3 pontos
E o Marçal, que é a linha azul, sobe de 21 para 24. Então, claramente, Marçal canibalizando os votos do Ricardo Nunes. É isso que nós estamos assistindo aqui, com vários bolsonaristas raiz, desses mais fervorosos, entrando pesado na campanha do Marçal. E está dando resultado. Olha, Chico, acho que a gente soube... Estávamos no caminho certo. A gente trouxe esse cenário, né, Gabi? Nas últimas 2 semanas, quando o Marçal deu aquela caidinha, a gente falou, calma, olhem os números da espontânea. O Marçal caiu e tal, mas na espontânea ele continuava empatado com o Nunes. E o Chico, eu, você, a gente dizia, ele vai chegar competitivo na reta final. E chegou. Até bastante competitivo, eu diria já que a gente pode afirmar que o mais provável é o Marçal ultrapassar o Nunes e ir para o segundo turno contra o Boulos. Hoje, esse é o movimento que a gente está assistindo no Datafolha. E por que a gente pode dizer isso? Porque vejam a espontânea. A espontânea é, você não mostra os nomes dos candidatos, pergunta em quem você vai votar. O Boulos está muito bem. Ele tem 26 na estimulada, 24 na espontânea. O eleitor dele está consolidado, não precisa nem mostrar o nome do Boulos. E quem que está em segundo? O Marçal. Esse é o perigo para o Nunes. O Nunes tem só 16 na espontânea. O Marçal está 4 pontos na frente do Nunes. O eleitor do Marçal é mais consolidado. A gente dizia isso aqui durante 2 semanas. Então, registrar. O quadro é perigosíssimo para o Ricardo Nunes. Por isso que eu disse, vai se criando um clima terrível. Para quem? Para o Ricardo Nunes. A campanha dele está bastante preocupada. No bastidor está assim um terror, dizem lá no comitê do Ricardo Nunes. Vamos virar a página aqui. A gente tem também cenários de segundo turno, não é isso? Para mostrar as possibilidades de segundo turno. Vamos lá. Hoje, eu diria que o cenário mais provável é esse aqui, que está bem ao meu lado. Boulos contra Pablo Marçal. Boulos o vermelho, Pablo Marçal de verde. E o Boulos seria, segundo o Datafolha, favorito num segundo turno contra o Marçal, 48-36. É claro, tem que jogar o jogo, né? Favorito assim, na teoria hoje. O Nunes, por sua vez, ganharia tanto do Boulos quanto do Marçal. Nunes, 52, Boulos, 37, num hipotético segundo turno. Nunes, 56, Marçal, 28, num hipotético segundo turno. O que a gente conclui disso? Que o Nunes, o grande drama dele é chegar ao segundo turno. Se ele chegar, ele tem chance forte de continuar sendo prefeito. O problema é que tudo indica que ele hoje é o mais ameaçado de ficar fora, né, Chico? Muito ameaçado. Teve muita gente pulou a cerca da campanha do Bolsonaro pro Marçal nos últimos dias, incluindo o ministro da boiada, o Ricardo Salles. O Ricardo Salles, o Fábio Van Garten, assessor, advogado do Bolsonaro, a Carla Zambelli já estava, então figuras, veio o Nicolas Ferreira de Minas, de BH, mas atuou aqui na campanha virtual do Pablo Marçal. Então, aquele bolsonarismo mais fascista, mais extrema-direita, pesado, pulou tudo para a campanha do Marçal. Houve uma traição pesada. Em larga escala. O Nunes bancou o vice, que é bolsonarista, o Coronel Melo, e todo mundo foi embora. Vai confiar em bolsonarista? Dá nisso. Olha, Gabi, e é um quadro que chama a atenção, o Marçal dando uma acelerada na reta final, porque pode estar acontecendo em várias capitais brasileiras esse mesmo movimento. A direitona, bolsonarista, a extrema-direita, não quer centrão, não quer o cara mais ou menos, ela quer bolsonarismo e extrema-direita raiz. Eu tive a informação, aí não é pesquisa, eu tive a informação, conversei com 2 pessoas de Curitiba, né? Conversei com 2 pessoas, inclusive um jornalista, o Ismael, blog do Ismael. Então saímos de São Paulo, vamos para Curitiba. Podemos tirar aqui São Paulo. Informação de Curitiba. Em Curitiba, a candidata bolsonarista de direita, chamada Cristina Gramel, que nas pesquisas lá em Curitiba, olha essa aqui, ó, foi jornalista, repórter de televisão. Nas pesquisas estava lá com 5%, 8%. Ela é funcionária da Gazeta do Povo, aquele jornal da direita curitibana, ela trabalha lá. Ela estava com 5, 8%, não tem partido, não tem máquina, é só rede social. Nos trackings internos das campanhas, ela está acelerando, Gabi. Hoje, algumas pessoas, inclusive na esquerda lá do Paraná, dizem, olha, ela já é cotada para ir ao segundo turno. Ela está num partido que chama PMB, Partido da Mulher Brasileira.
né? E tá indo. O partido que não tem mulher na direção. E, assim, é como se fosse um Marçal. Só que aqui em São Paulo, o Marçal acelerou antes. Ela está vindo, assim, num atropelo na reta final. E parece que o Marçal e o Bolsonaro vão gravar apoios para ela. Então, ela pode surpreender também lá no Paraná. O tracking que eu tenho no Paraná já coloca a Cristina Grammel empatada em segundo lugar, podendo ir ao segundo turno. Então, é um movimento em que os bolsonaristas mais radicais, de direita mais radical, como o Marçal, essa Cristina Grammel e tal, podem estar dando uma acelerada na reta final. E vão deixando para trás essa direita, assim, mais ou menos. No caso de... Sabe quem é que está se dando mal lá em Curitiba? Tremendamente mal? A Conja. A esposa do Moro é candidata a vice de um cara que é apoiado pela Lava Jato, o Leprevost. A gente tem até a foto dos dois aqui juntos, do casal, né, de candidatos. Leprevost e a Conja, a Rosana Moro. Estão sendo atropelados pela Cristina Grammel. E eles têm partido, União Brasil, dinheiro, máquina partidária, não está adiantando nada. Cristina Grammel, pela informação, está avançando e os trackings já mostram isso. Então é para a gente ficar atento, porque em 2018 aconteceu, lembra? Teve um atropelo na reta final, o Witzel ganhou de surpresa no Rio. Sim. Senadores, a Dilma perdeu a eleição em Minas de Senado e o Requião no Paraná, faltando 2 dias. Foi um atropelo assim. Então o bolsonarismo é forte nessa chegada, com rede social. Vamos ficar atento que há um movimento. Eu acho que aqui em São Paulo o Marçal já fez uma boa parte desse movimento antes. Então ele já tinha 20% dos votos, agora ele está crescendo um pouco mais. E no Paraná pode acontecer um movimento parecido. E é um bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Porque você não pode dizer que ele participou de campanha nenhuma. Né? De ninguém. Ele não apareceu porque as pesquisas apontavam que não era legal. Do Ramagem, ele teve uma participação um pouquinho maior, né, Chico? Boa, bem lembrado. Não, o Ramagem ele foi com tudo. Que era o jogo em casa. Perder em casa para ele é desmoralização. Mas assim, quem pulou para as campanhas foi a turma que é bolsonarista raiz, mas que na contramão do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não veio a São Paulo, não participou de nada. Traiu o Ricardo Nunes e também não botou a cara do Marçal. E isso aconteceu em vários outros lugares. Ele não botou a cara em lugar nenhum. Mas é uma turma que chega pesado nos últimos 2 dias. O Ricardo Nunes vai enfrentar um apagão do nome dele, da imagem dele, agora com o fim do horário eleitoral. Porque sexta, sábado e domingo fica sem, né? Fica sem horário eleitoral. Um cara que viveu disso. Ele viveu ele tinha uma super exposição na TV. Qualquer intervalo, você era obrigado a ver aquela cara de amigo da onça com um anúncio atrás do outro. Ele vai ter esse apagão de 2 dias, que isso numa eleição que com rede social fortíssima é um desastre. Agora, Gabi, imagina o debate de hoje à noite, hein? Nesse momento, as equipes devem estar pensando como é que, a partir desses números do Datafolha, onde que o Marçal vai bater? Porque o Marçal vai bater no Nunes. E o Nunes tem que bater no Marçal. O Marçal, né? O Boulos e o Nunes. O Boulos e o Marçal têm essa estratégia, porque o Nunes tem a máquina. Então, eles querem tirar o candidato da máquina do segundo turno. Eu acho que o grande embate é Nunes contra o Marçal. Sim, né? sim. Eu acho que na situação do Boulos, eu deixaria os dois se engalfinharem no ringue. Jogava até o gel ali para ser luta no gel. E ficava só jogando tecnicamente ali, só com proposta e vamos embora. Porque para o Boulos também não é interessante o Nunes. Aponta um pouco para de subida, né, Gabi? Então, exato, e num eventual segundo turno, o Nunes leva porque tem a máquina e também porque tem uma rejeição muito baixa. Sim. É aquilo que a gente já conversou aqui, né? O Nunes, ele não tem uma rejeição. Então, quando ele vai para o segundo turno com o Guilherme Boulos, a tendência é que ele leve por conta dessa rejeição. Eu não mostrei, não sei se nós vamos repetir os números agora aí, Gabi. Ficou faltando mostrar a rejeição mesmo, né? Não sei se você vai mostrar de novo. A gente vai mostrar também. Mas eu discordo dessa, assim, óbvio, a pesquisa é séria, Gabi, Rodrigo. Eu não estou discordando do Datafolha. Eu discordo de uma análise para segundo turno. Eu acho que muda tudo, inclusive o Coche, o Marçal, vai ser forte com qualquer um. Vai ser uma eleição, polarização total ali com sangue e muda tudo. Acho que não vai ser fácil para o Boulos também com o Marçal, não é fácil para ninguém. Não é fácil, vai ser terrível. Vai ser muito difícil esse empate triplo. Hoje eu, inclusive, acho que vai ser assim, decisivo para o resultado que a gente vai ter agora nesse domingo. Assim.
Até porque a gente tem expectativa de candidatos que estão querendo levar estratégia. O Marçal, desde o primeiro momento, o que sabe é que ele teria alguma... Não vou nem sei nem que palavra usar, né? Porque muitas vezes são ações pouco republicanas. Exatamente. Mas que ele teria ali algum trunfo para usar no debate da Globo, né, Chico Sá? E no caso dele, não precisa ser nada verdadeiro. Exato. Basta ser o que ele fez com o Boulos, da cocaína no primeiro debate. É uma semana para desfazer isso. É uma semana. Então, não vai ter mais essa semana para desfazer. E houve aquela Então, história que a Folha ele de pode São levar Paulo uma tremenda descobriu, né? mentira, ele pode levar uma tremenda mentira e não dá tempo. Houve aquela história que a Folha de São Paulo descobriu que existia um homônimo de Guilherme Boulos que Exato. tinha um boletim de ocorrência, né, um registro antigo, muito antigo, inclusive, de que ele teria sido, né, fichado por conta de uso de drogas, né, mas não... isso poderia ter sido usado contra o Boulos, de acordo com a por curiosidade, esse candidato, ele é candidato a vereador na chapa do Nunes. Esse do BO da cocaína, que é uma coisa de muito tempos atrás. Vamos dar mais uma olhada nas intenções de voto, então, para a Prefeitura de São Bora. Paulo. Primeiro, no primeiro turno, então, mais uma vez, Guilherme Boulos, 26%, Nunes, 24%. E Pablo Marçal, 24% também, então a gente tem um empate triplo, batendo muito nessa tecla, porque é algo inédito na cidade de São Paulo. Tabata Amaral também subiu 11 pontos, né? 11 pontos percentuais, Datena 4, Marina Helena 2. A gente tem também a evolução dos 3 principais candidatos ao longo da pesquisa Datafolha. É sempre importante a gente olhar o filme e não só a fotografia para a gente entender como que cada candidato se comportou. Então, a gente tem o Guilherme Boulos uma tendência de subida, né? Desde o começo, ele teve uma leve oscilada para baixo na última pesquisa, que foi de 26% para 25%, agora voltou para 26%, mas está se mantendo ali bastante estável. Sim. Agora, Ricardo Nunes, no começo cresceu bastante, depois estabilizou e agora teve uma queda, né? Esse movimento que a gente vê que parece ali uma mesa, né? Vamos dizer, que é o primeiro, é o que está em verde, para quem está nos acompanhando. Verde é o Ricardo Nunes. E o Marçal, a gente teve uma, vamos dizer assim, né? Uma subida, depois uma queda, e aí a tendência também de subida novamente, então foi de 21 para 24. Vamos de cenário de segundo turno também, já passamos por ele, mas vale a pena a gente ver de novo, porque quando a gente fala das chances, por exemplo, de Guilherme Boulos, seria com Pablo Marçal, né? O Guilherme Boulos poderia levar, no caso do Pablo Marçal, Ricardo Nunes, no eventual segundo turno, entre ele e Guilherme Boulos, levaria, porque tem uma rejeição muito menor em comparação com o próprio Boulos e com o Marçal também. E num eventual segundo turno entre Nunes e Marçal, o Nunes levaria também e levaria com larga vantagem, né? Pelo que a gente está vendo aí na tela, 56 a 28. Num cenário de Nunes e Boulos, Nunes levaria por 52 a 37. Boulos e Marçal, Boulos levaria 48 a 36. Portanto, vamos ver a rejeição, Rodrigo? Acho que a rejeição é que é chave para a gente entender o que pode acontecer. Até para a gente entender o segundo turno, né? Eu estava falando aqui que a rejeição do Ricardo Nunes é muito baixa e isso justamente levaria ele, num eventual segundo turno, a ganhar do Boulos. Então, o problema é o Nunes chegar ao segundo turno, né? O problema é chegar, é aí que tá, né? E tanto o Marçal quanto o Boulos estão batalhando para que isso não aconteça. Então vamos lá, Pablo Marçal é, assim, o primeiro lugar da rejeição. Então, ele está com 53%, cresceu em relação à última pesquisa de intenção de voto, estava 48%, agora 53%. O Boulos, ele se manteve estável. Não mexeu. Praticamente, assim, nas últimas 3 pesquisas, com 38%. E é o voto anti-esquerda. Aquele voto anti-esquerda, né? Um voto, eu não diria nem antipetista, né? Mas se bem que o Boulos é visto anti-esquerda, anti-PT, mais ou menos igual. 38 não se mexeu, né? Impressionante isso. E o Marçal explode a rejeição dele. Ó. Ele vai de 34 para 53 em poucas semanas, né? O Datena também é um dos mais rejeitados. Muita gente acha que é por conta da cadeirada, mas o Datena já aparecia com uma rejeição altíssima. Um dos candidatos mais rejeitados desde o início. Talvez também porque o Datena seja muito conhecido. Né? Ele é um dos candidatos mais conhecidos por conta do programa de TV.
E Ricardo Nunes aparece ali com uma rejeição mais baixa e também não mudou muita coisa. Foi 25%, até teve uma queda considerável ali em meados das pesquisas com 19%, agora está com 23%. Ninguém ama, ninguém odeia, fica ali no meio do caminho, meio insosso. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu bem. Fica no meio do caminho aí, não vai para um canto nem para outro. Não, mas assim, eu estou ironizando, mas é isso. Com essa rejeição mais baixa que ele tem, se ele for ao segundo turno, ele é o favorito, como a Gabi mostrou aqui, trazendo os cenários. O problema é que, como ele não empolga, ele corre o risco de ficar fora. E é nesse espaço que o Marçal conseguiu avançar. Exato, Rodrigo. A gente estava falando aqui, Chico, sobre estratégias que as campanhas, né, e que os candidatos vão utilizar, que é uma questão hoje muito chave para o debate da TV Globo. Tem um ponto aí de discussão, uma temática que apareceu muito em São Paulo, que é a questão do PCC, né? Marcou muito as eleições toda hora, né? em São Um diz Paulo, que o outro é do PCC. Isso, exatamente. Acusações de envolvimento dos candidatos com o PCC. O Marçal acusou o Nunes acusou o Marçal. O Chico, ele deu uma estudada também nessa história, porque saiu uma reportagem no UOL hoje, importante para colocar mais lenha nessa fogueira e que pode ser utilizada no debate também, né, Chico? Pode ser utilizada. Agora, a questão do PCC foi a questão nacional, o que significa, realmente as organizações criminosas chegaram na política no Brasil. Chegaram, estão nas secretarias, estão no departamento de licitações, estão nos caixas, evidentemente. E essa chegada aqui em São Paulo ela significou, inicialmente, foi o Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil, detectaram o PCC no sistema de transportes públicos, aqui da Prefeitura do Ricardo Nunes. Com uma das empresas. Uma das empresas. Então não é assim, ouvi falar que tem alguém que parece que é do PCC, lá da Zona Leste, estaria conversando com um cobrador de ônibus. Não. Dentro do sistema que recolhe o dinheiro subsidiado da Secretaria de Transportes de São Paulo. Essa foi a primeira história que liga o Ricardo Nunes a questões do PCC, a essa temática. E a de hoje, né, que é uma matéria do Matheus Araújo e do Tiago Herdi, ou Herdai, não sei como pronuncia. Herdi mesmo, né? O Tiago Herdi, que é dois grandes repórteres, dão conta que ex-cunhado de Marcola, o Eduardo Oliveto, fato... Olivato, né? Olivato. Trabalha como é o terceiro homem na hierarquia do Departamento de Obras da Secretaria de Obras do Ricardo Nunes. Essa, digamos que é a secretaria mais importante do Ricardo Nunes, até porque você viu o que ele soltou de obras nos últimos dias, para tentar mostrar à população. Então, esse é um dos comandantes dessas obras todas que você vê na rua. Eduardo Olivato. E ele tem uma empresa com sede num imóvel que pertence ao empresário que fatura com as obras. Ou seja, mistura, né? Quem paga e quem ganha, né? Exatamente. E sabe aquele cunhado que é sempre... aquele compadre do Nunes que o Boulos sempre cita, todo mundo cita, que é o rei das obras sem licitação em São Paulo, das obras emergenciais, é também ligado a esse Olivato. Então, você tem... pode ser... por conta dessa chegada das organizações criminosas em todas as prefeituras, está lá. E digamos que o Ricardo Nunes talvez não saiba. Só que é muito difícil, porque já tem esse compadre dele também nesse pacote de obras emergenciais, ganhou muitas obras de emergência. Emergência é aquela obra que o prefeito diz, tem que fazer correndo porque estourou um cano, eu vou dar lá para o meu compadre, então não precisa fazer licitação. Então, esse é um rolo muito pesado que liga o Ricardo Nunes, não só ao PCC, mas liga ao favorecimento a essa história de entregar obras sem licitação para amigos. Agora, Chico, só para resumir, porque são muitos nomes, né? Então, você tem o Eduardo Olivato, que é o sujeito que cuida dessas obras, que é chefe de gabinete nesse setor que cuida de obra em São Paulo. Guardem esse nome, Eduardo Olivato.
ele é irmão de uma advogada, que se chama Ana Maria Olivato. Ana Maria é o quê? É ex-mulher simplesmente do Marcola, gente. Sabem quem é o Marcola? Marcos Williams Camacho, nascido no Cambuci. Marco Williams Erba Camacho. É o símbolo do PCC maior, né, talvez? É o símbolo maior. Então, a irmã do chefe do PCC, né? Aliás, a advogada... A ex-mulher, né? A ex-mulher do chefe do PCC, o irmão dela é o Eduardo Olivato, a quem o Chico se refere. Ela, inclusive, já morreu em 2002. Bom, então tem uma ligação aí dentro da prefeitura, né? Eu acho que esse tema vai voltar hoje à noite. Um tema desse, você ali com 2 minutos, você se enrola, né? Porque até você dizer que eu nunca vi, ou que mesmo sendo o cara sendo amigo do compadre que ganhou a obra, até você explicar essa árvore genealógica toda aí, que pode envolver o crime, já foi. O desgaste já é pesado. O Nunes sofreu muito no debate do UOL. O debate do UOL causou um estrago pesado na campanha do Nunes. Até de ânimo, até na questão psicológica do ânimo para tocar a campanha. Porque ele teve ali o tempo inteiro perguntado, tanto pelo Boulos como pelo Massal, quanto pela Tabata, sobre um BO, um boletim de ocorrência, feito pela mulher dele, relacionado à Lei Maria da Penha. Que ele teria agredido a mulher ou ameaçado. Ele teria agredido, ameaçado, seja com palavra, seja fisicamente. Não se sabe. Ele diz que fisicamente nunca. Mas ele negou por muito tempo esse boletim. É fato, existe o boletim. A Folha de São Paulo também publicou. Então, são questões muito pesadas e que deixam enrolado até Gandhi. Até o Gandhi, se tivesse que responder isso em 1 minuto, num debate final, ficaria meio enrolado. Imagina você sendo o Ricardo Nunes. Imagina você levar para o debate, o último dia de debate, que, na verdade, o ex-cunhado do Marcola do PCC, aliás, né, o ex-cunhado do Marcola, que é o Eduardo Olivato, é o responsável pelas obras sem licitação do Ricardo Nunes. Aí pronto, né? Aí você já faz a ligação com o prefeito. Você diz que eu tenho um pacote de 4 bilhões dessas obras que não foi feita licitação, ou seja, você escolheu assim, essa é tua, essa é do outro, essa é do outro compadre, essa... É o suficiente para um debate você embolar, né, ou até mudar o voto de alguém. Sim, é suficiente para você derrubar o cara de vez, tirar do segundo turno. Agora eu fico pensando como é que está o Tarcísio de Freitas nesse momento. Eu sei que a gente tem outros números para trazer, Gabi, mas só para não deixar passar. O governador de São Paulo, que ele sim, no bolsonarismo, foi quem mergulhou mais pesadamente na campanha. Falando em Tarcísio, ele aparece na reportagem junto com o Eduardo Olivato, né, que é o ex-cunhado. Vou chamar aqui de ex-cunhado para ficar mais fácil de entender, tá bom? Mas o Ricardo Nunes e o Tarcísio de Freitas aparecem aí na foto com o Olivato. E aí o Guilherme Boulos até publicou nas redes sociais essa foto que é bastante simbólica da reportagem do Thiago Ordi e do Matheus Araújo do UOL. Tá feito aí. Essa é aquela gente que vai pra TV e diz, eu combato o crime em São Paulo, eu mato e arrebento. Aí você vai ver, tá lá a foto que a gente acabou de ver. Muito bem. Vamos seguir para mais análises porque a gente não tem só São Paulo, né? A gente tem Rio de Janeiro também, pesquisa da Datafolha continua apontando Eduardo Paes na frente, como a gente já sabe, eventualmente ganhando no primeiro turno, pelo menos com as informações da intenção, né, da pesquisa de intenção de voto. Até o momento, Eduardo Paes ganharia, a vantagem dele para Alexandre Ramagem vem diminuindo, em parte porque está sendo investido dinheiro pesado na campanha do Ramagem, que tem o apoio do Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhada aqui, então. Eduardo Paes, ele tinha 59%, de acordo com a pesquisa anterior, agora 54%. O Ramagem foi de 17 para 22, então subiu. E o Tarcísio Mota, que é o terceiro, mas não tem chance, né, frente a Eduardo Paes e Alexandre Ramagem, de 7 para 4 agora, oscilou ainda mais para baixo, Rodrigo. Não, a gente observa aí que o Eduardo Paes caiu, mas está franco favorito ainda para ganhar no primeiro turno. Vai ser uma surpresa muito grande se o Eduardo Paes não faturar a eleição já no primeiro turno, mas o Ramagem vai se aproximando de uma votação menos vergonhosa assim, para o bolsonarismo, talvez chegue por volta de 30%
no domingo, é o que você falou, foi despejado, prioridade no PL, despejaram muito dinheiro para não passar vergonha. Mas ele não é um bom candidato, né, além de tudo. Né? Ele é um cara duro, assim, difícil, é difícil de carregar, né, como candidato. E eu acho que o Paes ganha a eleição muito antes, não é na campanha eleitoral, quando ele consegue firmar alianças improváveis. Por exemplo, com a igreja evangélica, com muitas denominações da igreja evangélica que antes estariam totalmente fechados com o bolsonarismo, não estão. Então, ele ganha a eleição na habilidade política, ele ganha lá atrás, ele ganha essa eleição. Vamos dar uma olhada em BH também? A gente tem os números de Belo Horizonte, números da Datafolha, onde também tem um empate triplo na liderança, Aí gente. Sim, tá complicado. Olha só a situação, então. Mauro Tramonte, do Republicanos, foi de 28 para 21. O Fuad Noman foi de 18 para 21. E o Bruno Engler também, 18 para 21. Então, ambos subiram, o Fuad e o Engler também. A gente tem a Duda Salabert, que se manteve com 9. O Rogério Correia com 6, estou citando os dois porque eles são candidatos, né, progressistas. Tem o Gabriel do MDB que foi de 3 para 7. Agora, a campanha... Você quer falar, Rodrigo? Não, ia só falar, só para a gente explicar, o Fuad Noman, que é o atual prefeito, né? Sim. Ele é do PSD, é o atual prefeito, e o Bruno Engler, o bolsonarista, apoiado pela família Bolsonaro. Então nós temos um tríplice empate. A luta de muita gente em Belo Horizonte é para fazer com que o Bruno Engler não chegue ao segundo turno, né? Para que, se for para o segundo turno, seja o Fuad Noman, né? Mas agora há um tríplice empate. Também fiz a lição de casa em BH, conversei com jornalistas que estão cobrindo a campanha lá em BH. E aí disseram, né, o Fuad, ele operou quase que um milagre, assim. Mas o que acontece, né? O Tramonte tem se mostrado muito despreparado, mesmo sendo muito famoso na televisão, então ele não está atendendo à expectativa do eleitorado, e isso acaba levando também os votos para o Fuad e para o Engler, né? Principalmente para o Engler, na verdade, porque ele está mais alinhado. Aí o Fuad, vendo, né, percebendo isso, a tática é pegar os votos da esquerda, dos progressistas, sob essa ideia de que a extrema-direita está ameaçando, pode avançar para o segundo turno, então o Fuad seria essa alternativa, ele tem tentado se mostrar como essa alternativa. E também um outro ponto importante é que ele está apostando muito em obras que foram entregues, ele está batendo muito nessa propaganda das obras entregues e isso acaba ali ajudando muita gente indecisa a querer votar nele também. Então, um pouco do cenário de como está em Belo Horizonte. Você deu um belo panorama. E pelo que eu li, não sei se a gente vai mostrar aqui, mas no segundo turno, o Fuad Noman vira favorito, se ele for, porque ele tem a rejeição mais baixa. Ele é menos polêmico, ele é mais tranquilo, ele tem menos rejeição que o Bruno Engler. O Fuad Noman seria hoje favorito para ganhar, se ele chegar ao segundo turno. Ele é um prefeito com uma avaliação assim mediana, tipo o Ricardo Nunes em São Paulo. Só que não está alinhado com o bolsonarismo, ao contrário, ele está fora do bolsonarismo. Então, ele pode ser esse nome que no segundo turno arregimenta apoios de esquerda e de todo mundo que não quiser o bolsonarismo em Belo Horizonte. Excelente. A gente explica bem, né? Como é que estão sendo enxergados, ainda não necessariamente sendo candidato apoiado por Bolsonaro, ele é uma alternativa da extrema-direita também, o Tramonte, né? E o Fuad aparece como a alternativa, ele quer se pintar como uma alternativa dos progressistas, como a única chance de bater a extrema-direita. Seguimos aqui para Recife, vamos para o Recife, que continua, gente, assim, com um cenário muito bem definido. João Campos, uma reeleição tranquilíssima, né? Pelo que tudo frevo, meu bem, é frevo, meu bem. É frevo, exatamente. Moleza, né? 74%, gente, das intenções de voto. Se bem que a trilha do João Campos é mais o brega funk, que é uma tendência muito forte no Pernambuco e principalmente na região metropolitana. O material de campanha é muito mais essa música urbana de comunidades. Do João Campos. Do próprio João Campos. Que também está muito alinhado com uma... o sanfoneiro ali, que é desafinado. Ele já está tocando uma música mais... Não, aí é a única eleição realmente que se sabe que adeus, né? Trilha do Apocalipse. Acabou... Só se for. Acabou chorar, né? Não acabou.
Agora, o Gilson Machado tá com 10, não tem chance. Mesmo fez aquela propaganda, né, que foi apoiado pelo Donald Trump, não deu certo pra ele aplicou assim. o Donald Trump. Tentou aplicar, né, a cartada do Donald mas Trump. lá na Mostardinha, que é um bairro onde eu já morei, no Recife, ninguém quer saber muito do Trump, não, viu? Quem quer saber do Trump? Nem Boa Viagem também, né? Nem lá. Lá também não. Agora, João Campos, então, 74%, os demais candidatos, assim, muito pequenos, né? É PSD 5%, PSOL 4%, o Novo 1%. Então, esse é o cenário que a gente tem no Recife, João Campos nadando de braçada. Nada novo sob o sol também. E agora a gente vai para o nosso agregador, né, gente, de pesquisas do ICL. A gente vai chamar o Jairo Pimentel Júnior, nosso pesquisador, para ajudar a gente a entender esses cenários e dar uma analisada melhor. Vamos nessa? Vamos lá. Muito bem, já estamos com o Jairo aqui conosco no estúdio. Bem-vindo. Agora a gente entende a parada toda. Jairo e Chico Sá que vieram combinando, né? A gente não foi um vinho aqui para essa reta final. Né? Bom, antes de mais nada, a gente estava aqui dando uma olhada na pesquisa Datafolha de hoje, né, Jairo? E aí a gente pode, acho que um pouco transpor isso para o nosso cenário do agregador, né? Claro. Nós temos hoje uma situação bastante tensa aí, né? 3 candidaturas que estão disputando para ir para o segundo turno. Não é uma coisa inédita, né? Aqui em São Paulo. A gente teve em 2012... Serra, Russomano e Haddad disputando para ir para o segundo turno numa situação muito parecida, né? 2 candidatos, um mais à direita, outro mais no centro, outro à esquerda. A diferença agora é que o candidato da esquerda, que é o Boulos, está na frente e o Haddad estava embicando para ir para o segundo turno, estava em terceiro lugar. Então você tem hoje uma situação onde o Boulos está um pouquinho mais confortável, e o Marçal e o Marçal e o Nunes disputando para ver quem vai para o segundo turno, aí, o mais provável com o Boulos, até porque quando teve segundo turno, a esquerda nunca ficou de fora, né? Sempre você teve aqui em São Paulo uma situação de esquerda contra centro-direita ou direita, né? Então você tem essa tendência de longo prazo de uma candidatura da esquerda estar consolidada ali no segundo turno. Por isso que a gente está imaginando o Boulos já ali presente. E a disputa ficando entre o Marçal e o Nunes. Mas, obviamente, numa situação tão embolada e com um cenário tão imprevisível nessas eleições, não dá para cravar que o Boulos está lá. Mas é a tendência que a gente imagina. Só para explicar aqui, agregador de pesquisa eleitoral, a gente ouve isso o tempo todo, agregador, como o próprio nome já diz, é aquilo que agrega, que combina as intenções de voto. Exatamente. Que são registradas por essas empresas que fazem, né, essas pesquisas eleitorais, essas intenções, né, de voto. Eles fazem uma espécie de uma média, é isso? De várias pesquisas? É uma espécie de uma média um pouco mais elaborada, tem uma metodologia aí por trás para dar pesos, etc., mas a ideia é que uma pesquisa isoladamente, ela nos traz alguma informação, mas todas elas combinadas nos oferecem assim, uma capacidade analítica maior, porque a gente vai tirar ali mesmo uma média e vai ver qual que é o resultado que a gente obtém. A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, muitas pesquisas mostrando o Boulos na frente, outras mostrando o Ricardo Nunes, outras mostrando o Marçal. Então, quando a gente combina essas metodologias diferentes, e tem a ver muitas vezes com métodos diferentes, formas de aplicar a pesquisa, amostras, etc. Tem umas que fazem por telefone, tem outras que fazem pela internet, outras face a face. Então, quando você combina essas metodologias, você consegue tirar um resultado que tende a se aproximar mais da urna. É só assim, olhando, eu sei que é muito difícil, tem um tríplice empate, mas olhando as curvas, olhando não só a intenção de voto, mas espontânea, rejeição, tudo junto. Você já disse, o Boulos levemente favorito para estar no segundo turno. E entre Marçal e Nunes, olhando o quadro hoje, eu sei que você não tem bola de cristal, mas a partir dos números, quem você acha que nesse momento está com mais chance de disputar com o Boulos? O movimento que você fez na mão já diz tudo, né? Quem que está subindo? É o Marçal. É o Marçal. Então, quando você chega na última semana embicando, é difícil conter esse movimento, viu?
geralmente quem chega embicando leva, porque gera uma onda, é uma onda que a gente está observando que acaba levando a essa situação. Lembrando aqui em 2012, o Haddad veio subindo, o Russomano veio descendo. Quem foi para o segundo turno? O Haddad. Contra o Serra, que estava mais ou menos Contra o estável. Serra, que ficou estável. Tá. Então, é uma tendência. Se a gente olha o passado, a gente não tem bola de cristal, mas olhando o passado, a gente consegue projetar o futuro, né? E olhando para essas experiências, quando a gente vê essa imbicação, assim, no final, assim, é batata. É muito mais provável que seja o Marçal. Vamos chamar aqui, então, o nosso mapinha das eleições Claro, municipais, né? O índice Quantilab CL das eleições municipais de 2024, Exatamente. para citar aqui algumas empresas, né, de pesquisas, por exemplo, Datafolha, a Quest, o Atlas, são algumas dessas que a gente usa compõe nesse essa espécie de agregador, média, né, Jairo? Mas vamos agregador. dar uma olhada, então, como estão as candidaturas apoiadas por Lula e Bolsonaro, é isso? O que você observa de mais importante? Olha, o que a gente observa é aqui um mapa um pouco dividido agora entre o azul e Se você o quer chegar um verde. pouquinho mais perto lá, fica à Posso? vontade. Zé. Vamos lá. Só para mostrar ali para o... Aqui, né? Isso, por favor. A gente tem aqui um cenário dividido mais entre o verde e o azul. O que é o verde? É nem apoiado por um nem pelo outro. São os candidatos mais independentes. No azul são os candidatos apoiados pelo Bolsonaro. A gente tem aqui, por exemplo, na Bahia o Bruno Reis, né, capital, o Salvador, né, o Bruno Reis apoiado pelo Bolsonaro. Em Minas, o Tramonte é empatado também com o Engler e com o Fuad, aqui mostrando um triplo empate. No sul, a gente tem o Eduardo Pimentel aqui em Curitiba, na frente, o Topázio em Florianópolis, né, o candidato do MDB, o Sebastião Melo, liderando. E então a gente tem essa situação aqui no sul dominado pelo bolsonarismo, por exemplo. E aí onde está vermelho são os candidatos apoiados pelo Lula. A gente tem Teresina aqui, uma candidatura despontando, que é do Fábio Novo, que estava empatado ali com o Silvio Mendes do União, que era o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Agora ele está liderando de forma isolada. E em Recife, né, acho que vocês acabaram de falar, do João Campos, e aqui o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro também. E aqui em Goiânia também, a candidata Arcursi também está na frente e já começa Adriana Corsi? Adriana do PT. E no Ceará, Fortaleza, tem um empate. Tem algum empate ali já há algum tempo entre o candidato do Bolsonaro e uma candidatura mais isolada ali, né? Sem estar apoiada por nenhum dos dois. Uhum. Então, mas aqui tudo pode acontecer também. É uma situação bem complicada. Aí pode dar, inclusive, o Evandro Leitão, que é o candidato do PT, está colado também. O André Fernandes é o candidato mais com cara bolsonarista. Sim. E o Capitão Wagner, que eu achei que ia fazer a melhor campanha, desabou. Russomanizou. Datenizou. Exatamente. Então, hoje, o que a gente tem? Se eu pegar no próximos slides, por gentileza, passar, que a gente tem a quantificação disso, para frente, não para trás. Aqui tem um quadro um pouco da corrida de cavalos dos partidos, né? Que são quais são os partidos que estão liderando. A gente percebe claramente os partidos do centrão liderando mais nas capitais, PSD, MDB, PL, não o PL mais de oposição, mas União também fazendo parte. Então a gente tem essa situação dos partidos do centrão disputando aqui. A ausência do PSDB não liderando em nenhuma capital. Acho que é o velório mesmo agora, né? Exatamente. Até semana passada, até liderava empatado em Campo Grande, o Beto Pereira, mas essa semana a Rose Modesto já deu uma esticada e já não está mais empatado os dois. E no próximo slide a gente tem uma conta mais clara, por gentileza, o próximo slide, aqui, né, de como está essa corrida no decorrer do tempo, né, desde 20 de agosto, quando a gente começou a contabilizar quem está na frente, se é o candidato do Lula, do Bolsonaro ou nenhum dos dois. A gente teve um pico aqui na semana passada dos candidatos do Bolsonaro, a gente até comentou na semana passada,
Parece que o bolsonarismo tem uma chegada forte, né? E, de fato, chegou a 17, na liderança de 17 capitais, seja isoladamente, seja empatado, mas agora deu uma quedinha, voltou para um número menor, mas mesmo assim liderando, 14 capitais lidera ou empatado ou isoladamente, e o nenhum dos dois subiu um pouquinho aqui para 9 casos. E só para fechar, no último slide, por gentileza, aqui eu queria mostrar para vocês, porque isso daqui é uma coisa fantástica que a Pooling Data está fazendo, que é do um estatístico amigo meu, o Nil, que a gente inclusive coleta os dados para fazer o agregador, que ele captou mais de 1.600 pesquisas no Brasil, em mais de 1.600 cidades as pesquisas estão sendo publicadas. Então é tipo um censo das pesquisas, onde ele mostra quem está liderando. São os candidatos mais à direita e da centro-direita que estão liderando no Brasil inteiro, o que mostra um pouco essa coisa do porquê que o centrão está na frente ali nas capitais também. Isso se reflete no Brasil inteiro. Sim. E que tem muito a ver, talvez, com essas emendas PIX, né? Ah, sim. E isso depois retroalimenta os mandatos de deputado federal, porque apoio de prefeito... Jair, você matou a charada. É muito orçamento secreto nessa turma toda. Exatamente. E aí você... Tem pouco a ver com ideologia e muito mais como esses recursos estão sendo distribuídos. Inclusive, a gente imagina que esse ano a gente vai ter um recorde de reeleições para prefeitos por conta disso. Nas capitais deve girar em torno de 70%, porque o recorde anterior era 66%, de 2008. Então, esse ano a gente deve ter um pouquinho mais por conta dessa força dos prefeitos nas eleições municipais e, sobretudo, aqueles que estão disputando a reeleição. Impressionante esse mapa, né? Tem um pouquinho de vermelho na Bahia, Piauí, Maranhão. Exatamente. Mas mesmo no Nordeste a gente percebe uma preponderância da centro-direita. Esmagadora maioria. É bem legal. Esmagadora a turma da emenda pesada, né? Que entra e destrói qualquer ideia de esquerda, direita, ali é praticidade. Dinheiro no bolso... É o pragmatismo político, né? É isso que acaba imperando, além da questão ideológica. É isso. Jairo Pimentel, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Prazer te receber. Primeira vez do Jairo pessoalmente aqui no ICL Notícia Segunda Muito bom, eu via no ICL1 também, ali, eu assistia pela manhã as suas participações. Mas legal, agora ele veio no N2 também. Coisa boa. Teve a presença dele. Obrigada, bom trabalho para vocês. E a gente deve se ver de novo no segundo turno. Com certeza, estaremos aqui. A gente vai continuar aqui nessa conversa. Valeu, obrigado. Obrigado, muito bom. Até mais. Bom trabalho. Bom, a gente continua por aqui falando ainda sobre eleições. A gente tem debate da TV Globo hoje, já falamos a respeito disso, sobre a importância disso para as eleições municipais. A gente vai conversar a respeito disso com Juliana Dalpiva, que traz informação de bastidor, já para a gente ir esquentando o clima para o debate de hoje na TV Globo. A Ju já está aqui com a gente. Boa noite, minha amiga. Boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, meus queridos. Boa noite para nossa comunidade do ICL. E, eu costumo brincar, né? Bota o cinto, pega bem na cadeira, entendeu? Hoje pega na cadeira? Defende, né? Calma aí. Pega na cadeira, calma. Segura. Sentado, só se for, né? Sentado. Melhor assim, não sei se vai estar parafusada, né, gente? Eu não sei. Imagino que a Globo deva ter colocado muita segurança lá. E estava atenta a essas questões de segurança para preparação ali, sobretudo do debate em São Paulo, que é onde a gente já viu até pancadaria com cadeira. Mas eu acho que a pesquisa da Datafolha, que saiu agora no final da tarde, botou assim mais lenha ali nessa fogueira, né, que já estava pegando muito alto, porque a campanha do Nunes ficou... já vinha num alerta alto, o tracking já mostrava um crescimento, uma tendência de alta do Marçal, mostrando muita resiliência, né? Ele não perde, ele não cai, ele não desidrata como eles estavam achando que ia acontecer em função dos episódios de violência. E tem um dado que eu vi que vocês já falaram sobre os dados da pesquisa de um modo geral, então eu vou concentrar aqui, porque quem acompanhou as minhas falas nas últimas semanas viu que eu estava muito atenta à pesquisa espontânea, que é a nossa tendência para acompanhar o voto mais consolidado.
Então, agora que a gente está há poucos dias, né, a eleição é domingo, a gente já vê a proximidade das duas pesquisas, né, da pesquisa estimulada e da espontânea. A espontânea é aquela que o eleitor chega dizendo, vou votar no candidato X. Então, por exemplo, o Boulos tem 26 na estimulada e 24 na espontânea. É um voto bastante consolidado. E é aqui que a gente vê um problema bem claro do Nunes para pensar o segundo turno. Ele manteve os 16% que ele tinha da pesquisa anterior e o Marçal oscila para cima, né? Cresce. O Marçal tinha 16 e vai a 20 na espontânea. Ou seja, gente que está dizendo vou votar em Pablo Marçal. E aí, o que acontece quando essa pesquisa vem à tona? Começam as cobranças. Isso eu tô falando ali, 4 da tarde hoje, né? Começou ali já num português bem claro, pega pra capar, entendeu? Sobre as intenções de voto e o que foi feito da campanha nas últimas semanas. E quem tá mais puto, assim, nessa história, são os bolsonaristas. Porque o voto do Pablo Marçal, ele é um voto da turma que se identificava com o Bolsonaro, é o voto de quem votou no Bolsonaro, e os bolsonaristas sempre se sentiram alijados da campanha do Nunes, desde o início da campanha, se sentiam sem espaço, não ouvidos, não prestigiados, e aí começou ali uma certa discussão em torno da presença do Bolsonaro, de não terem ficado lá no beijamão, né? Vem aqui Bolsonaro, ajuda a gente. E embora o Bolsonaro não tivesse lá muita vontade, né, de fazer isso, mas começou um estresse imenso dentro da campanha do Nunes, em função da pesquisa que saiu agora às 4 da tarde. Então, vocês imaginam a cabeça do Nunes chegando nesse debate. E também, não sei, né, assim, se a gente vai já falar disso agora, mas o que eles estão, cada um com a sua estratégia, né, de chegar lá. A gente já tinha falado no início dessa semana, acho que terça-feira, se não me engano, vazou um áudio do Fábio Van Garten comentando sobre o que aconteceria no debate da TV Globo. Eu também tive essas informações, e o que eu soube é que é um medo da campanha do Nunes que o Marçal chegue já na primeira oportunidade que ele tiver de fala, falando sobre essa questão da acusação de violência contra a mulher, porque ele vai para cima do Nunes com tudo para tentar arrumar o que ele precisa para ir ao segundo turno. Então, há uma expectativa dentro da campanha do Nunes que esta seja a primeira questão que o Marçal venha, e isso até pode, dependendo do tom, dependendo do jeito que isso seja colocado, já gerar ali um conflito generalizado logo na primeira pergunta, né? O que eu soube também do Boulos é que ele vai tentar ser propositivo, mas, assim, se esquivar das confusões entre o Nunes e o Marçal, mas também tá de olho, interessado em que os dois alimentem esse conflito ali um com o outro, para tentar ir tomando a dianteira. Ô, Juliana, eu diria assim, você resumiu bem, a atenção maior nesse momento é no Nunes, por causa da pesquisa que sai assim na véspera, algumas horas antes de começar o debate. Então é ele que vai com a cabeça mais quente para esse debate, e tem essa disputa quente do lado da direita. Eu diria que do lado da centro-esquerda tem uma disputa mais fria, mas também acontece, né? Que é esse chamado para o voto útil, que aconteceu nos últimos dias, nas últimas horas, né? Que a campanha da Tabata não gostou. É claro que não ia gostar mesmo, né? E ela continua com 10%, 11%, e o Boulos não pode atropelar, brigar, bater, porque ele vai depender da Tabata se for ao segundo turno. Então, é uma outra disputa, talvez num nível diferente, sem tanta agressão, mas pode acontecer também. Vai ser a disputa delicada, mas vai acontecer, né? Delicada. O pessoal, o Boulos nega, claro, que tenha tido iniciativa desse pedido desse voto útil, atribui a entidades da sociedade civil, porque rolou um manifesto. A Beatriz Bracha, que é uma das maiores doadoras da campanha da Tabata, declarou voto em Boulos.
ali num prenúncio ali de um voto útil para domingo. Então, essa é um capítulo à parte do debate dentro de uma linha de delicadeza. Sim. Óbvio que não interessa em momento algum para o Boulos tocar na Tabata de forma agressiva, não é o jogo. O jogo é agradá-la, é deixar tudo preparado para o segundo turno. Sim. Mas pode partir da Tabata, uma pergunta desse tipo para o Boulos, né? Do tipo, a sua campanha tá querendo tirar os votos, assim, você, né? Alguma coisa nessa linha, né? Sim. Pode partir. E a Tabata tá fazendo uma campanha, tem feito uma campanha de consolidar a imagem, talvez jogando mais para o futuro, né, Gabi? Do que nesse momento tem pouca chance, eu diria que nenhuma, de ir ao segundo turno, mas ela vai construindo uma imagem para o futuro. Fez uma bela campanha, né? Uma campanha até agora fez. Politicamente acertada, deixou uma imagem colada na educação, que ela bate o tempo inteiro, que por sua vez, é associada à trajetória pessoal dela, a pessoa que era aqui da periferia de São Paulo, que teve uma ascensão muito grande por conta da educação, fez uma campanha interessante. E ainda houve aquele erro crasso do Pablo Marçal também, de dizer, olha, quem é inteligente não vai votar em mulher, né? Que foi uma coisa, assim, absurda, e nesse momento também a Tabata sobressai, né? Por ser uma mulher que, inclusive, tem enfrentado diretamente o Pablo Marçal. Agora, Ju, eu queria também perguntar a respeito da campanha no Rio de Janeiro, porque a gente tem o Eduardo Paes numa ampla vantagem, né? Mas o Ramagem, que estava ali basicamente com uma intenção de votos irrisória, né? No chão, ele deu uma crescida. Sim. E ameaça um pouco, né? Não chega assim a ser uma grande ameaça, mas querendo ou não, deu uma subida e acendeu um sinal, vamos dizer assim, amarelo. Não um sinal vermelho, mas um sinal amarelo na campanha do Eduardo Paes, para ficar mais de olho, para eventualmente não ter um enfrentamento de segundo turno, né? Como é que está também a estratégia dos candidatos aí no Rio de Janeiro? Gabi, quero acrescentar uma coisa sobre a Tabata, que eu acho que é importante também. Ela teve a estratégia de comunicação mais inteligente desse primeiro turno em termos de produção de conteúdo. Sim. Né? Esses vídeos que ela trouxe mostrando as relações do Marçal, a produção de conteúdo da campanha da Tabata foi muito inteligente, em certa medida, com uma abordagem mais inovadora, mais clara, mais didática. Então, ela teve realmente, assim, um desempenho muito interessante. E ela também foi, em muitos momentos, a que melhor enfrentou o Marçal. E também ali essa posição machista, inclusive da outra candidata que estava ali disputando, que chegou a ficar falando de questões pessoais dela, de viagem com, né, o namorado, enfim, sabe? Foi um horror machista na campanha de São Paulo, assim, do início ao fim, né? Mas, para falar do Rio, sobre a disputa do Eduardo Paes com o Alexandre Ramagem, a distância vem caindo, né? São 5 pontos, se não me engano, da última pesquisa do Datafolha para essa, a redução da intenção de votos do Eduardo Paes. O Paes perdeu 5, o Ramagem cresce 5, se não me engano, essa a alteração. Mas conversando com pessoas próximas ao Bolsonaro nos últimos dias, até tem uma avaliação de que o Ramagem não foi uma boa opção de candidato, que ele não desempenhou bem como candidato, né? Naquela famosa aí na rua, se a gente sair, né? O pessoal olhou para o Ramagem e você vê um chuchu, né? Falta simpatia, falta cancha, não deu tempo de preparar o candidato suficiente, não conseguiu desempenhar. Então, mesmo, né, o funk lá forçado pra caramba, não deu em nada. Então, assim, ele tá crescendo dentro do esperado ali. Até a campanha falava sobre chegar a 25, pelo menos, que é mais ou menos o que ele tá conseguindo chegar próximo agora. Mas não dá tempo nem de chegar perto para a possibilidade de realmente pensar um segundo turno. O Tarcísio não está conseguindo crescer em intenção de voto. Se a gente tivesse um terceiro candidato mais competitivo, dava para imaginar realmente que um segundo turno seria possível. Sinceramente, daqui até domingo, só se rolar aquele disparo em massa de novo que teve na confusão da eleição do Witzel, para a gente imaginar a possibilidade
do Eduardo Paes não levar essa eleição já a domingo. Assim, é muito difícil para ele tirar essa vantagem que já está colocada. Então, e é uma coisa que, assim, diferente do que vocês estavam falando sobre, por exemplo, a Tabata e até o Marçal, como um candidato bolsonarista em São Paulo, o Ramagem não leva dessa campanha capital político, desempenho, para pensar de novo uma candidatura, sei lá, ao governo do estado, executivo. Tem uma avaliação ali dentro do PL, de um modo geral, de que ele não foi bem como candidato à executiva. Acho que eles não vão repetir isso. Acho que ele vai disputar de novo como deputado federal na próxima eleição, ou, enfim, alguma coisa por aí, mas não mais um cargo ao executivo como está acontecendo agora. Isso aí, Ju, que vai estar com a gente aqui no domingo também, né? Que o nosso ICL Notícias especial Eleições, para avaliar todo esse cenário, apuração, análise em tempo real. Então a gente se vê no domingo, Ju. Um beijo para você, querida. Bom trabalho por aí. Muito bom. Obrigado. Beijo, meus queridos. Agora, todas as quintas a gente se vê por aqui. Todas as quintas. Boa. O pessoal juntou de novo aqui, eu e Casca de Bala, e o Chico e o Rodrigo. Valeu, querida. A gente se vê toda quinta-feira. Um beijão. Valeu. Sorte Coisa boa. Bastidor, apuração exclusiva. Sorte nossa, vai sorte ter nossa. Muita coisa aqui. Agora, o pai tem que parar com esse negócio de Ozempic, porque o Ozempic emagrece. Ele tá começando a emagrecer a pontuação dele, né? Tem que parar com esse negócio. Ele prometeu o Ozempic para a população toda do Rio e disse e decretou, né? O Rio não terá mais gordinhos. Pô, o que você tem contra os gordinhos? Pois pô? é. Para com isso, paz. Vamos ganhar no primeiro turno. Meu Deus, hein, Chico? Bem lembrado dessa história aí. Olha, pelo amor de Deus. Virou meme, né? Porque não tinha como. Virou meme essa história. Vamos virar um pouco a página para falar sobre bets também, Chico Sá? A gente tem falado... Vamos, apostas matam, essa é a advertência. A gente tem falado sempre aqui no ICL a respeito disso e a gente tem informação nova, né? Todos os dias a gente tem falado, atualizações, trazendo informações para vocês. Tem 3 filhos de figuras condenadas por chefiar esquema de jogo ilegal que se tornaram sócios proprietários de uma bet. Informação é do jornalista Pedro S. Teixeira, publicado em reportagem na Folha de São Paulo. A Rio Jogos pertence ao grupo Lema Administração e Participações, que tem como sócio o João Vitor de Araújo Souza, filho, vamos com calma, de Lenine Araújo de Souza, que é primo e ex-braço direito do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Esse nome a gente conhece. Aí bateu. Esse nome é conhecidíssimo, inclusive de CPIs. E não é um nome que tenha sido acusado por crimes apenas no campo dos jogos. Em tudo que é artigo do Código Penal, você pode enquadrar esse senhor praticamente. Então, essa bet, ela é legalizada no Rio de Janeiro, não na União, não na Federação, não que o Ministério da Fazenda do Haddad regularizaria. Uhum. Essa está no Estado. Só que, como é que eu vou ter uma legislação lá? Só pode jogar no Rio, só pode jogar no resto do Brasil, se é internet, se é jogo virtual. Então, primeiro tem que resolver esse rolo dessas bets autorizadas só no Rio e as autorizadas federais. Essas do Rio, criou-se, o Rio acabou criando uma confusão sem tamanho. Vai para o Supremo, vai para o STJ dizer que um Estado não pode ter uma bet federal. Então, a gente está diante de um rolo sem fim. E tem um outro aspecto aqui que vale a pena a gente dar uma olhada, né, para a gente trazer informações a respeito da Associação Nacional de Jogos e Loterias, né, que representa parte do setor de bets, apontando erros nos cálculos do Banco Central sobre as apostas de beneficiários do Bolsa Família. Então, a NJL divulgou um comunicado afirmando que os contemplados pelo Bolsa Família não gastaram mais do que 450 milhões de reais em agosto. Esse valor é muito inferior ao balanço do Banco Central, que aponta 3 bilhões de reais, gente. Então,
o que corresponderia a 20% de todo o valor do Bolsa Família. Uma das possibilidades que foi apresentada aí pelo setor das bets é que o BC tenha feito cálculos duplicados. Então, é isso que está avaliando. O Banco Central não comentou a nota da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Chico. Aí palmas para Flávia Oliveira, jornalista do Grupo Globo, citada aqui por nós na semana passada, que havia apontado essa possibilidade de erro. E é uma conta simples, segundo o Banco Central, 5 milhões de jogadores, de 5 milhões de família. Para dar os 3 bilhões, cada família tinha que ter gasto o dinheiro todo, inteiro. E 600 da Bolsa Família, todo nas bets. Não fazia sentido. Mas, de qualquer forma, 400 e tantos milhões já é dinheiro demais do Bolsa Família nos jogos. De qualquer forma, em tese, é um horror. Mas, pelo jeito, não é só nos juros, então, que o Banco Central não acerta as contas, né? Acho que esse relatório do Banco Central deve ter sido baseado naquele relatório Focus. Eles estão fora de focos também em relação a isso, as bets. Eu aposto que desde o começo a Flávia tinha apontado para esse desvio aí. Mas é muito, de qualquer forma, é uma imoralidade que 400 milhões, isso é dinheiro para cacete, tenha saído do Bolsa Família, que era para comprar comida, e tenha ido para essa vagabundagem dos donos das bets, é demais. Ainda falando sobre bets, tem a Vai de Bet, que a gente tem comentado aqui, que foi alvo, né, daquela operação da Polícia Civil do Recife, né, de Pernambuco, para ser mais exata. A Vai de Bet foi autorizada a operar no Rio de Janeiro, a empresa que tinha ficado de fora da lista divulgada pelo Ministério da Fazenda, né, Chico? Só que ela acabou conseguindo permissão para funcionar, pelo menos para os cariocas. Só amplia de novo a confusão que eu estava falando. Imagina, o Rio resolveu fazer uma própria lei de bets e vai causar um problemão. Vai depender de alguma corte superior a dizer, olha, um Estado não pode ter uma jogatina federal. Mas está aberta aí uma temporada de confusão jurídica. Está aberta uma temporada com certeza, Chico, com certeza, porque é uma empresa que é investigada pela Polícia Civil por lavagem de dinheiro, jogo legal, assim, está sendo alvo de uma operação, então já levou à prisão de um influenciador, né? A Deolane Bezerra foi uma delas, indiciamento do Gustavo Lima, então é uma história que não vai acabar agora. Tem muita coisa ainda para acontecer e continuar movimentando. A gente sabe, de acordo com o Instituto Locomotiva, que fez um levantamento, acho que no mês passado, que muita gente aposta influenciada pelo futebol, pela camisa, né, dos jogadores e tudo mais. Do seu time do coração. Ali, e no Rio de Janeiro, a gente tem que lembrar que o futebol é fortíssimo. Sim. O futebol é muito forte. E essa lei do Rio valia quando, assim, para loteria de bilhete, ou para raspadinha, que o Rio sempre teve forte e tal, valia, porque você só vende lá no estado, você só vende ali no Rio de Janeiro e no interior fluminense. Mas quando entra no campo virtual, gente, o cara pode jogar de qualquer lugar. Claro. Então, teria que ter uma legislação específica, não dá para achar que está vendendo um bilhete de raspadinha para o Brasil todo. Vamos virar um pouco a página para falar da situação no Oriente Médio, gente, porque continua sendo um momento de muita tensão na região. Agora há pouco Israel voltou a bombardear Beirute, então as Forças Armadas do Líbano responderam os ataques de Israel pela primeira vez, gente. Então, israelenses que invadiram o território libanês há 2 semanas, reação que veio depois de Israel justamente matar um soldado libanês durante um ataque a uma base do exército. Até então, as ações do governo de Benjamin Netanyahu eram direcionadas a alvos ligados ao Hezbollah, segundo eles diziam, né? Mas os civis sempre acabam sendo o principal alvo. E tem um ponto importante aí, né, Rodrigo? Vou passar para você a palavra, mas porque as forças militares do Líbano não são fortes. Justamente por isso existe o Hezbollah.
O que eu ia dizer, Gabi, era justamente isso, que pela primeira vez as Forças Armadas do Líbano entram em disputa. Como assim? Não, porque o Hezbollah é uma coisa, o Hezbollah é uma espécie de um grupamento à parte que cuida ali do sul do Líbano e é muito ligado ao Irã. Mas agora Israel entrou em confronto com o Exército Nacional Libanês. Então amplia, já não é um conflito com o Hezbollah, é um conflito com todo o país, com o Líbano. Aquilo que o secretário-geral da ONU dizia ontem, é preciso respeitar a soberania. Eles estão invadindo um país como se não fosse nada. Não, é para atacar o Hezbollah, desarmar o Hezbollah. Já estão trocando tiro com o exército libanês, que realmente não tem a mesma força, não dá para comparar. Tem. E quem que proíbe, né, o armamento? Estados Unidos, né? Os Estados Unidos proíbem o exército libanês de se armar. Então, a razão pela qual existe o Hezbollah e não tem, basicamente tem arma de polícia, né? O Líbano agora, a Marinha, Força Aérea, não tem, assim, a contento para conseguir até ter um poderio militar a contento de responder o Israel. Então é uma situação muito complicada, né? O Hezbollah que Israel achava que teria eliminado em 2006, naquela treta de 2006, está aí mais vivo do que nunca nessa confusão. E o Netanyahu, ele fala que não estamos indo em busca de alvos específicos, no caso do Hezbollah. Mas o que tiver no caminho vai, morre tudo, morre criança, morre civil, morre todo mundo. Daí que as Forças Armadas do Líbano não pode ficar também de mãos abanando, como se diz. Exatamente. A gente continua aqui também trazendo as atualizações dos números, né? Bombardeios de Israel no Líbano já mataram 1.974 pessoas. Em menos de 2 semanas a gente tem esses números, tá, gente? Então, é realmente muito preocupante. Balanço que foi divulgado pelo Ministério da Saúde libanês. 127 crianças entre as vítimas, tá? Esse é que é o ponto mais horrível disso tudo, né? Como foi em Gaza, Como agora foi em Gaza, no perfeito, Líbano. Chico. Era isso que eu ia A gente ressaltar vai ficar aqui. contando criancinha morta por Israel de novo. A gente tem também mais de 6 mil pessoas feridas nesses ataques em decorrência dos bombardeios. Então, um total de mortos já ultrapassa o da guerra em 2006, que foi o confronto mais sangrento, né? 1.191 pessoas foram mortas lá no Líbano, entre civis, soldados, membros também do Hezbollah. E agora, então, a gente tem uma situação muito mais grave. Quero também falar a respeito do líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, né? Ele tinha concordado com um cessar-fogo dias antes de ser assassinado por Israel. A gente falou aqui a respeito disso porque esse pode ter sido um dos estopins de essa situação ter se agravado ainda mais, né? Informação agora que veio do ministro das Relações Exteriores do Líbano, o Abdallah Abou Habib, em entrevista à CNN. O ministro disse que o cessar-fogo de 21 dias tinha sido negociado pelos Estados Unidos e pela França e que, adivinha quem? Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, tinha aceitado o acordo, ou seja, até aí tudo bem. Só que aí o Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, foi morto na sexta-feira passada durante um bombardeio no norte do Líbano. Então, não sei se esse acordo tinha sido assim genuíno. Né, tão fechado assim, tão né? Fechado assim. Israel estava negociando, mas ao mesmo tempo estava já mirando, atuando para eliminar estrategicamente a direção do Hezbollah. Pelo menos essa direção do Hezbollah. Lembrando sempre as pessoas, né? O Hezbollah é, ao mesmo tempo, um partido, uma milícia, um movimento, um grupamento armado. Ele é muitas coisas. Ele é quase um estado paralelo no sul do Líbano, só que com ligações com o Irã. Então é como se ele tivesse encravado ali no sul do Líbano, com certa autonomia. O Estado libanês até aprovou, o Hezbollah tem autorização para agir no sul do Líbano para proteger o Líbano, mas com autonomia em relação às instituições libanesas. Este que está na tela é justamente o que foi atacado e eliminado, morto por Israel. O ministro que deu entrevista para a CNN, né, o ministro libanês, ele disse que o envolvimento dos Estados Unidos é vital para um acordo de cessar-fogo. Primeiro tem que parar de vender armamento, né, de ceder armamento para Israel. Seria um sonho, só sonho do planeta, não vai acontecer tão cedo.
Bom, então situação muito grave que continua se desenrolando, a gente vai trazendo informações a respeito disso, mas está longe de chegar a uma resolução. A gente vai acompanhar, continuar acompanhando e falando a respeito disso. Essa semana teve Conselho de Segurança da ONU, teve também o secretário-geral da ONU virando persona não grata por Israel, justamente por não dar apoio incondicional, que era o que Israel desejava, vamos dizer assim, o que eles queriam. Só que, no fim das contas, mesmo condenando o ataque do Irã, Israel não foi o suficiente e considerou o Antônio Guterres persona não grata, não pode nem entrar no país. A situação ainda continua bastante tensa e longe de chegar a uma resolução. Vamos falar aqui do pobre de direita, Rodrigo Viana? Pobre de direita explica muita coisa que nós estamos vivendo no Brasil, né? Pobre de direita, Gessé Souza vai estar no Em Detalhes amanhã também, tá? Queria dizer aqui, luxo falando total, hein? em primeira mão sobre o livro. Amanhã tem o lançamento dele em São Paulo também, aqui às 7 horas da noite, na livraria Você lá de vai fazer uma mediação lá também na livraria, né? Boatos que sim, boatos que sim. Lançamento chique, hein? Chique, não, chique demais. Não por mim, mas pelo Gessé e pelo Vladimir Safatli, que todos vão os lá. envolvidos. O Vladimir Safatli vai comentar o livro do... Ele vai ser um dos debatedores, Rodrigo. Tá. A gente vai conversar lá na livraria das Rua dos Pinheiros, que é a livraria da Travessa ali. Então, vai ser às 7 horas da noite. Para quem estiver em São Paulo, fica a dica. Aí depois dá uma olhadinha no Casa site. cheia, pode contar. Dá uma olhadinha ali no Instagram do Gessé, que lá tem todas as informações corretas para vocês. E a gente vai ter a aula de lançamento do livro Pobre de Direita do Gessé, mais uma vez, porque repercutiu muito. No último domingo a gente falou a respeito disso, mostrando como que os políticos utilizam esses espaços de mídia, de redes sociais, religião, enfim, estão ali com os tentáculos em todos esses lugares para tentar cooptar a população, justamente, né, como que você falou ontem, Chico, um inseticida, né? Votando no inseticida, né? O inseto votando no inseticida. Ou a muriçoca votando no inseticida. Ou um pernilongo, para quem é do Sudeste, votando no inseticida. O cachorro votando na carrocinha. O cachorro votando na carrocinha. O passarinho votando na gaiola, pedindo gaiola. Exato. Então, para trazer aqui vários exemplos. Né? Eu acho que esse livro do Gessé já vai entrar, porque os livros anteriores, né, marcaram muito, especialmente a elite do atraso, né? O Gessé, ele deu uma virada, assim, uma obra que já entrou, assim, para a história da produção das ciências sociais no Brasil. E o Pobre de Direita, eu acho que vai cumprir também esse papel, ocupa um espaço de dar explicação. A gente tem uma sensação, um sentimento, e às vezes não consegue uma explicação mais abrangente. Então, o Gessé, com a capacidade dele explicadora, né, como bom professor e cientista, vai transformar o Pobre de Direita nesse livro talvez tão importante quanto a elite do atraso. Eu acho que os dois vão marcar. Eu fiz uma confusão aqui, então quero corrigir rapidamente. Vai ser na Fradique Coutinho. Livraria da Vila, gente. É porque atravessa ali pertinho, mas é na rua Fradique Coutinho, na Vila Madalena, ali entre uma Vila Madalenas e Pinheiros, né? Sim. Então vai ser às 7 horas da noite, eu, Vladimir Safatli e o Gessé conversando sobre o Pobre de Direita, mas tem todas as informações no Instagram do Gessé também, para quem quiser ir lá dar uma olhadinha exatamente no serviço. É bom porque esquenta para o voto do domingo, né? Esquenta para o voto do domingo, esquenta para a aula também, porque aí o Gessé, ele detalha, ele pega as informações do livro também e traz de forma didática, né? O Gessé, que é um excelente professor, assim. Amanhã no Em Detalhes também é uma conversa que, assim, eu já fiquei muito empolgada com o livro, conversando com o Gessé, tô lendo também, mas a conversa dele, assim, é coisa fina, Chico, para entender esse cenário. Né? Ele torna simples, assim. Simples. É um sociólogo com assim, vasto estudo, etc., mas ele consegue colocar no papel de uma forma que qualquer pessoa entende muito bem. Isso aí. Então, amanhã a gente tem o lançamento, tem detalhes e depois aqui você pode assistir o replay que a gente decidiu reexibir essa aula na íntegra. Então, hoje, depois do ICL Notícias segunda edição, você continua aqui na live, já começa o Pobre de Direita, depois você já fica para assistir o debate. Então, programação muito boa. Para quem assistir até o final, esse replay de hoje, você pode receber o livro do Gessé na sua casa. Então, oportunidade única. Fala, Chico.
Não, até domingo é isso, reta final, Final. E atenção, escolham candidatos a vereador, hein? Você que está aí na sua cidade. Então, a gente fala muito de prefeito e prefeitas, candidatas e candidatos a vereador, progressistas, democráticos e tal. Faça bem a sua escolha, está mais do que na hora. Né? Para não deixar o seu prefeito igual o Lula. O Lula fica imprensado com aquele centrão e sempre o presidente Lula sempre lembra, é importante o voto para o parlamento, aqui é importante. Então é importantíssimo já deixar escolhidinho e já anotar para domingo. Isso aí, gente. Sempre bom. Pega o seu título de eleitor também, porque a gente sempre deixa para a última hora, eu sempre deixo, então esse aviso vale para mim também. A Gabi acabou de mudar, não sabe nem onde foi parar o título de eleitor. Exatamente. Vale o RG, Tá na terceira caixa, debaixo das panelas. Vale o RG, a famosa carteira de identidade, né? Em caso de emergência, a gente sempre pode recorrer ao RG. O importante é ir votar, gente. Exatamente, não deixe, por favor. Isso aí. Vamos nessa então, pessoal. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a gente está de volta com Desperta, Leandro Demore. E claro, aqui no SL Notícias segunda edição, vai estar tudo pronto, esquematizado para o nosso último programa antes do nosso especial de eleições no domingo. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa noite a todos. Até amanhã. Até amanhã. O lançamento do livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita, foi um estouro. Dezenas de milhares de pessoas assistindo, interagindo, e ele jogando luz num assunto que é muito comentado, muitas vezes até cheio de preconceito e pouco compreendido, né? As pessoas saíram da aula assim maravilhadas com a capacidade do Gessé de explicar esse tema que é tão importante, principalmente por causa do momento que a gente está vivendo, do momento político. As eleições estão aí, né? Batendo a porta. Se você não assistiu à aula, a notícia boa é que a gente liberou o replay por pouco tempo, até porque a gente acha que é muito importante as pessoas assistirem por causa desse momento político. Ele já vai sair do ar, mas ainda dá tempo. Clica no link aqui e assiste essa aula que você não vai se arrepender. No final da aula, a gente preparou uns presentes também para toda a turma que ainda não faz parte da comunidade CL e quer fazer parte, e isso está valendo para você que assistiu o replay também. Você vai curtir. Um abraço e boa aula.